Levítico capítulo 20. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto à pedrada pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada e o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor, e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai e a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte de pai ou de parte de mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão expulsos, pois quebraram as leis da natureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo, eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade, e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam às minhas leis e os meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos, portanto, façam diferença entre animais e aves, puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo.
Eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto à pedrada. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Levítico capítulo 21. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isso é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele, que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis a Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso, ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja seu pai ou sua mãe. Isso o tornaria impuro e, quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderá casar-se com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva ou uma mulher divorciada ou uma prostituta ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei vale para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado, ninguém com uma perna ou um braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos ossos ou que tenha sarna ou outra doença na pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas, mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impuras essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu as dediquei a mim. Foi isso o que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Levítico capítulo 22. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo o respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa de pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez.
Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado num morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma, ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão à lei que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas coisas, mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas, por engano, comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais 1/5. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja para uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarnas ou outras doenças da pele. Um animal dessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal dessas condições, para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro, um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. No 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para o oferecerem em sacrifício uma vaca ou um bezerro, uma ovelha ou um carneirinho ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios, a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome.
que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo, eu sou o Senhor, e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês, eu sou o Senhor. Levítico capítulo 23. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas no 7º dia é o dia sagrado do descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. São essas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma dessas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra a Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão de vocês que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no 7º dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na tenda que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita do trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem o Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada um carneirinho de 1 ano sem defeito. Apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verde, nem espigas torradas, nem pão, até o dia que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a esta lei para sempre. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isso é, 50 dias depois que ofereceram esses feixes, apresentem a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Cada família deve apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus o Senhor, tirada da melhor parte da colheita do trigo. Junto com os pães ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano sem defeito, 1 touro novo e 2 carneiros, 2 animais. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessas ofertas de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiveram sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o primeiro do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados.
Nesse dia ninguém poderá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus o Senhor ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, você e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre, desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Esse será considerado um dia sagrado de descanso, e ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa, em honra de Deus o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa, apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados, que serão guardados em honra a Deus o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminada as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo comerá a fruta das melhores árvores, cortará folhas das palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas, e durante 7 dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvore, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem para sempre de Deus, que fez com que o povo morasse em barracas, quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor.